Na parte anterior dessa aula, nós vimos que as famílias de plano da rede são perpendiculares a vetores da rede recíproca e se para uma dada direção da rede recíproca eu pego o vetor de menor módulo, então o módulo dele está relacionado com a distância entre os planos dessa rede, dessa família de planos da rede. E agora nessa parte da aula nós vamos usar essa ideia para indexar as famílias de plano da rede. A escolha mais comum são os índices de Miller, que é baseado no seguinte. Na aula passada a gente viu que, dado vetores primitivos da rede direta, nós podemos construir vetores primitivos para a rede recíproca, que a gente denotou por B1, B2 e B3. Isso significa que qualquer vetor K da rede recíproca pode ser escrito com uma combinação linear de B1, B2 e B3, nas quais os números H, L e M são números inteiros. E isso significa, em particular, que, dado uma trinca HLM qualquer de números inteiros, eu estou identificando aí um vetor específico da rede recíproca. Se eu escolher o HLM de maneira que eles sejam primos entre si, isso significa que para essa dada direção eu estou pegando o vetor K de menor módulo da rede recíproca que está nessa direção. De fato, imagina que o HLM não sejam primos entre si. Isso significa que existe um fator comum a eles que pode ser fatorado e o que sobrou dentro vai ser um vetor que está na mesma direção, porém tem um módulo menor que o anterior. Então, o vetor K da rede recíproca numa dada direção que tem o menor módulo corresponde a uma trinca HLM, nas quais HLM são números inteiros primos entre si. Então, essa é a ideia. Agora eu posso indexar a família de planos da rede dando uma trinca de números, HLM. Esse é o princípio de construção do índice de Miller, que fica mais claro quando a gente vê os exemplos. Imagina que a gente tem uma rede cúbica simples. Nesse caso, a gente viu que os vetores primitivos da rede recíproca estão aqui nas arestas do cubo. Então, esse é um gráfico, lembrem, no espaço K, no espaço recíproco. Então, a gente está aqui escolhendo o B2 para cima, o B1 para a direita e o B3 para dentro do plano da tela. Então, imagina agora que a gente esteja olhando para uma certa família de planos da rede. Por exemplo, essa que está ilustrada aqui. Nota que o vetor perpendicular a ela é um vetor K que está exatamente na direção do vetor B2 aqui em cima. Então essa família de planos da rede ela vai ter coeficiente H igual a 0, coeficiente L igual a 1 e o M igual a 0. Então a gente diz que essa família de planos da rede é a família 0, 1, 0. Tá? Nota outra coisa aqui, uma sutileza que é super importante. Se você quiser escrever essa direção perpendicular em termos dos vetores da rede direta, esse vetor vai ser paralelo ao vetor A2 da rede direta. Então, quer dizer, se você ingenuamente olhar aqui e só escrever o 0, 1, 0 como sendo componente 0 na direção A1, 0 na direção A3 e 1 na direção A2, vai dar certo também. Mas só vai dar certo porque os vetores A1, A2 e A3 são todos perpendiculares entre si. Então isso é uma coincidência. Então tomem cuidado para isso, porque os vetores de índice de Miller correspondem a pegar esse vetor perpendicular aqui ao plano da rede, mas escrever ele em termos dos vetores primitivos da rede recíproca. Nota que se a rede não for cúbica simples, for uma rede mais complicada, em geral, esse vetor daqui, esse vetor K, que está perpendicular aos planos da rede, ele sequer pode ser escrito como uma combinação linear de A1, A2 e A3 com coeficientes inteiros. Isso, em geral, não vai ser verdade. Então aqui é uma coincidência que nesse caso da rede cúbica simples meio que dá certo, mas você sempre tem que fazer referência à rede recíproca. Isso que é o procedimento. Então, por exemplo, aqui essa outra família de planos da rede, nota que o vetor perpendicular a ela, ele é justamente o vetor B1 mais B2. Então ele vai ter como índices de Miller essa trinca 1, 1, 0. Nota que se ficar difícil de visualizar essa direção daqui, uma maneira de você fazer é notar que o vetor B3 está no plano. O vetor B3 ele é um vetor que está no plano. Esse vetor daqui, que é o vetor que está na direção de B1 menos B2, ele também está no plano. Então, o produto vetorial desses vetores ele vai ser necessariamente perpendicular ao plano. Se você fizer esse produto vetorial, você vai ver que dá exatamente esse vetor B1 mais B2 aqui. Tá? Então, tem várias maneiras de ver, quer dizer, o exercício de geometria espacial, mas a ideia é sempre a mesma.
encontra a direção do vetor perpendicular aqui e expressa esse vetor como combinações de vetores da rede recíproca. E aí você vai ter os coeficientes que são aqui os índices de Miller. Aqui tem ainda um terceiro exemplo. Nesse exemplo, o vetor perpendicular ao plano está na direção da diagonal do cubo. Tá? Então deixo para vocês verificarem isso. E aí, portanto, essa é a família de planos 1. Então aqui tem, na verdade, várias famílias de planos da rede e os índices de Miller correspondentes. Eu peço para vocês pausarem o vídeo e tentarem encontrar, verificar que de fato esses planos que estão coloridos aqui correspondem à família de planos que está escrita embaixo. Nota uma convenção cristalográfica que, por exemplo, esse vetor aqui, ele vai estar na direção de 1, normal a ele vai estar na direção 1 menos 1, 1. O menos 1 é identificado cristalograficamente botando uma barra em cima do 1. Então sempre que vocês virem uma barra aqui em cima do número, significa que na verdade é menos 1. Menos ele, né? Então, essa é a convenção geral. Vamos ver agora um caso um pouquinho mais sutil, que é o caso de uma rede BCC. O que acontece nesse caso é que, se você escolher os vetores primitivos da rede BCC, eles não são perpendiculares entre si. Então, fica bem mais difícil interpretar o que está acontecendo. A escolha para os índices de Miller nesse caso, ela continua, essa é a convenção usada, usando os vetores A1, A2 e A3, que são os vetores da rede, da célula convencional da rede BCC, e não da célula primitiva. Então essa é uma escolha que é feita, que facilita bastante, porque aí, como A1, A2 e A3 são perpendiculares todos entre si, o B1, B2 e B3 continuam exatamente nas mesmas direções que estavam no slide anterior. Então fica mais fácil de interpretar. Só que, de interpretar geometricamente. Só que tem que tomar cuidado, porque agora o B1, B2 e B3 não são vetores primitivos da rede recíproca da rede BCC. Então, por exemplo, pega a família de planos 0, 1, 0 do caso anterior. Essa família de planos era uma família de planos da rede cúbica simples. Mas agora ela não é uma família de planos da rede cúbica de corpo centrado, porque ela deixa de fora os pontos que estão no meio, que estão bem no centro do cubo. Então, na realidade, agora, o preço que eu pago por fazer essa escolha, que não são vetores primitivos, é que tem que tomar um certo cuidado. Nota que isso acontece porque quem é o vetor 0, 1, 0? Esse vetor é exatamente o B2. O B2 ele é um vetor recíproco da rede cúbica simples, mas ele não é um vetor da rede recíproca da rede BCC. A gente viu isso na aula anterior, peço para vocês verificarem. Verifica que o B2 não está na rede recíproca da rede BCC. Agora, 2B2 está na rede recíproca. Então, de fato, esse vetor 020, essa trinca aqui 020, que corresponde ao vetor 2B2, esse daqui é de fato uma família de planos da rede. Nota que quando eu dobro o vetor da rede recíproca, isso significa que eu estou diminuindo pela metade aqui a separação entre os planos da rede. Então agora realmente esses planos da rede pegam todos os pontos que estão na rede BCC. Então, em outras palavras, quando a gente os índices de Miller da rede BCC continuam sendo definidos usando os mesmos vetores B1, B2 e B3 da rede cúbica simples. Só que agora tem que tomar cuidado porque nem toda a combinação inteira de B1, B2 e B3 vão fornecer vetores da rede recíproca. Na realidade, vocês podem mostrar a condição para que uma combinação inteira de B1, B2 e B3 esteja na rede recíproca da rede BCC é que a soma dos índices da trinca seja um número par. Então, no caso 0, 1, 0 não era, 0, 2, 0 é. Aqui a 1, 0 é também. Nota que a 1, 0 também continua pegando todos os pontos da rede. Que na cúbica simples ela já pegava todos os pontos da rede. E agora, como ela passa aqui pela diagonal do cubo, ela continua pegando os pontos que estão no centro dos cubos, né? Então, essa família 1, 0 também é uma família de planos da rede. Agora, vocês podem, então, no livro tem mais detalhes, ver casos mais complicados do que esse. Mas é só para chamar a atenção que o índice de Miller que é usado para a rede BCC são os mesmos da rede cúbica simples, com a sutileza que nem toda trinca de inteiros vai ser possível. Tem uma discussão totalmente análoga para a rede FCC. Está no livro, eu peço para vocês verem lá. Por fim, então, só chamar a atenção para alguns cuidados que a gente deve ter. Primeiro cuidado. Quando os vetores A1, A2 e A3 não são ortogonais entre si,
como acontece nas redes que não são cúbicas, você deve tomar muito cuidado que os índices de Miller não vão ser equivalentes às coordenadas do plano cristalino no espaço direto, que foi o que a gente, no caso da rede cúbica simples, a gente teve essa facilidade. Então, a direção B2 era exatamente a direção do A2. Então, você podia indexar os planos, por exemplo, essa família de planos da rede, ela vai, na rede direta, ela seria simplesmente, a direção perpendicular a esse plano é simplesmente A1 mais A2, na rede recíproca vai ser B1 mais B2. Mas isso só é verdade nas redes cúbicas. Então, quando você pegar casos mais gerais, isso não vai ser verdade e você deve tomar bastante cuidado. No nosso curso, a gente vai se restringir às redes cúbicas. Então, vocês não vão precisar se preocupar com isso. Mas, assim, pesquisa de vocês, tem que tomar cuidado se estiverem lidando com redes cristalinas que não sejam cúbicas, tem que tomar muito cuidado na definição de índice de Miller. E aí, na verdade, algumas redes que não são cúbicas, às vezes é até mais vantajoso dar outras escolhas para os índices, em particular quando você está levando em consideração considerações de simetria. Então, por exemplo, na rede hexagonal é costume usar os índices de Bravais-Miller, que na verdade envolvem 4 índices. Vocês vão ver um pouquinho melhor disso na lista de exercícios, mas para a gente aqui no curso, o principal vão ser justamente as redes cúbicas. Então isso encerra a segunda parte da aula, e a seguir, na terceira parte, nós vamos falar de difração de raio-x.